bem-vindos ao nosso 5º episódio. Hoje estamos aqui de volta no nosso sofá, entre mães, para conversarmos sobre um tema que para algumas mães é sagrado, fundamental, organizador e para outras fonte de sofrimento, angústia e às vezes desespero, a tal da rotina. Hoje, o nosso 5º episódio é a rotina como continente mental. Nós somos o Mãe Entre Mães, eu sou a Nayara Milharese, mãe do Murilo. Eu sou Potira Zamberlan, mãe da Antonella. Eu sou a Roberta Serra, mãe da Maria. E eu sou a Karina Benetão, mãe do Arthur. A rotina costuma ser um dos temas que mais atravessam a maternidade. Não porque exista um modelo perfeito, porque ele não existe e nem pode existir, mas porque, de algum modo, ela é o que sustenta o dia a dia, nos organiza por dentro e vai ajudando a organizar também o bebê, a criança. Mas a rotina não precisa e nem deve ser uma prisão. Ela não existe para sufocar a vida da família. Existe para dar chão. E chão, às vezes, também é saber que podemos flexibilizar. E a rotina se tornou um tema bem complexo na maternidade, não é, Sim. gente? Ela, às vezes, né, e a gente ouve falar que é quase polêmico, né? Uns defendem muito, outros defendem pouco, né? Então, para algumas mães, igual a Nay falou, é sinônimo de organização, para as outras é sinônimo de sofrimento, né? De prisão, às De vezes. prisão. Então, a gente vai conversar. O que vocês acham? Por que vocês acham que isso acontece? Ou o que a gente pode pensar disso, né? Eu acho que para começar, até considerando o episódio anterior, como a gente conversou com a Camila, né? Algo ali da mercantilização, do capitalismo também invadiu esse aspecto das mães, né? Porque a própria rotina foi se tornando também algo para ser, um produto, algo para ser vendido, oferecido, né? Então, de repente, algo que, né, realmente tem uma função organizadora se tornou uma avalanche de informações, né? E muitos cursos pautados nisso. Então, eu penso que é aí que começou, talvez, a ficar essa polarização, né, de amor e ódio em relação à rotina. Porque se a gente for seguir, né, manuais, regras, faz isso ou faz aquilo, ou não conseguir flexibilizar a rotina, né, escutar a família, né, a própria família, de como essa família vai funcionando, de como o bebê de como essa mãe, como é o cotidiano, né, dessa família, a gente vai ficando muito preso àquilo que está vindo de informação externa, né? Então, eu acho que daí vai ficando algo pesado, né? E daí as mães vão deixando de se escutar, de escutar o seu bebê, vai se afastando dessa relação, né, com esse montante, vamos dizer, de informações, de manuais, de regras que vêm de fora, né? E não vai encaixar, né? Não. Porque um dos motivos do sofrimento é esse, né? Que não vai encaixar esse monte de regras e ditos, né? E não ditos, aliás, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser tantas horas, tantas mamadas, tantos... Não vai encaixar no seu bebê. E aí também gera muito sofrimento. Vira escravidão. Vira. Uma coisa, acho que interessante para a gente pensar o que é uma rotina. O que é uma rotina? Né? E cada um tem a sua, né? Exatamente isso. É algo extremamente singular, né? Cada família tem hábitos diferentes, né? Então isso vai resvalar na rotina, né? Eu fiquei pensando um comentário que eu ouvi esses dias de uma mãe, né? Falando assim, nossa, mas se eu for fazer exatamente a rotina que dizem que é o certo que eu faça, o horário exato para dormir, para pegar a melatonina, para, né, fazer certinho exatamente o momento que seria o ideal para o sono. Meu marido não vai ver o meu bebê. Exatamente. Meu marido, ele não vai ter momento algum com o meu bebê, porque meu marido chega depois das 18, às vezes 19, né? Então, e isso gera uma angústia, porque daí vem uma culpabilização. Nossa, ele não dorme adequadamente
porque eu perco o time do sono. Né? Então, isso é uma questão tão interessante da gente pensar o que seria uma rotina, o que é uma rotina para cada família dentro da sua subjetividade, né? Eu penso na ideia da repetição, né? A rotina, eu penso o quanto que ela é importante naquilo que se repete numa sequência para o bebê, para a mãe, no máximo possível, né? Na dupla, na família, que ajuda o bebê a ter uma previsibilidade, Isso, né? Ajuda o bebê a ir construindo que, de alguma maneira, ele controla algo do ambiente. Então, que está chegando a hora de mamar. Mas o que acontece? Eu sinto fome, eu tenho um desconforto, mas vai vir a mamada. Então, ele começa a ter uma ideia de que a mamada vai vir quando ele começa a sentir fome. Isso é uma fantasia de previsibilidade que acalma o bebê. E que é muito importante, especialmente ali no comecinho, né? Porque no comecinho o bebê tá totalmente solto, né? Imerso ao caos, né? Então, ali nesse momento, a ideia da previsibilidade, da rotina, tem uma função muito importante de organizar esse bebê que tá ali caótico, né? Tá solto, tá... A mãe também. Com uma sensação de estar à deriva, né? E à medida que repetidamente, todos os dias, então quando a mamãe fecha a janela, é porque chegou a hora do banho. Depois do banho venho mamar, depois do mamar eu vou dormir. Né? Claro que o bebê não entende exatamente assim, mas ele vai se acalmando, ele vai ficando com menos medo, vamos dizer assim, né? Isso das sequências, né? Porque ele vive muito no terror sem nome, sem nome, sem nome. Então é uma forma da gente nomear, né? Para o bebê. Eu penso muito em rotina como ritmo também, né? Você foi dando o exemplo da janela e eu pensei no falar da mãe com o bebê. Né? Então, por exemplo, quando a mãe começa a falar para o bebezinho, agora você vai mamar, né? Tá na hora de dormir, né? Olha, tá à noite. Né, o som, né, da mãe também vai mudando. Também faz parte da rotina. E faz parte da rotina, faz parte né? da rotina. Agora nós vamos passear. Então o tom também da mãe vai quando mudando. É bom dia, né? Bom dia! Bom dia! Né? Lá na fazendinha. Quem nunca? Isso mesmo. Né? Então eu penso muito assim, que a rotina também, né, é um ritmo até de fala. Gente, né? isso é lindo, porque dá nome. Dá nome para o bebê, você vai ensinando ele o que ele está sentindo, o que ele precisa, e isso acalma o bebê, então vai dando nome para as emoções vividas ali, né? Vai dando um contorno para ele, né? Esse nome, esse ritmo, essa previsibilidade, vai dando um contorninho, né, para o bebê, aonde ele vai podendo confiar, se sentir seguro, né, que dá para existir ali, né, tem um local ali para ser, né. E quando você falou em ritmo e foi falando, eu fiquei pensando tanto no embalo do sono, assim, né? Dormir, acordar, mas também no ritmo do coração. Me veio isso, assim, o quanto que a rotina, ela vem também com essa... A batida, né? O mamar, dormir, trocar, tum-tum, tum-tum, organizar, E o quanto né? isso realmente também vai organizando a mãe, né? Porque a mãe tá aprendendo tudo, né? Ela também não sabe, viagem, né? Ela vai né? descobrindo junto com ele o ritmo tá, daquele bebê, né? como é que a coisa o que tá dando liga, o que não tá dando liga, o que vai funcionando, né? Sim. E no começo isso é muito importante, né? Eu me lembro que quando o meu filho estava com umas 2 semanas, uma amiga minha mandou mensagem falando alguma coisa. Daqui a pouco você entende a rotina. E quando ela falou aquilo, eu falei, rotina? E é isso?
como? Rotina? Vai caber uma rotina Em aqui, algum né? momento vai ser todos os dias iguais, porque parecia que cada dia era uma coisa Uma tão loucura, doida. né? E eu pensava assim, eu não sei que horas que eu dou boa noite pra ele, porque ele acorda, ele dorme às 6, ele acorda às 9, depois meia-noite, qualquer hora Qual do que é a dia. hora, né? Mas olha, isso é uma coisa muito legal da gente falar, porque também a questão da imprevisibilidade. É. Sim. A gente fala da importância da rotina como algo que dá esse contorno para o bebê ir criando uma memória, né? Uma memória de que ele vai receber se ele precisar, né? Se ele está nervoso, ele vai receber o colo. Se ele está com fome, ele vai receber. Então, conforme vai passando repetidas experiências de satisfação né, que tem uma ordem de alguma forma dentro do possível, ele vai tendo essa sensação de que ele pode esperar. Agora tem as questões que são imprevisíveis, né? Uma criança que fica doente, um salto de desenvolvimento, a mãe que não está bem, o casal que não anda bem de alguma forma, ou um final, o dentinho nascendo. Uma e a gente dorzinha, não sabe de nada né? disso. A gente também não entende, né? A casa que de alguma forma recebeu visita, aí final de semana saiu da rotina, o bebê sentiu, né? Então, quanto mais velhinho e mais repetido, vai ficando talvez um pouco mais tolerável essas quebras. Mas há também esse elemento que tem coisa que vai desorganizar tudo, né? Que não tem como ter uma... Não é linear. Porque né? não... Mas é Rotina possível desorganizar e reorganizar porque tem pra também, onde né? voltar. Porque senão fica algo muito Eu acho que isso tenso engorda, né? também, né? Assim, Isso é meu muito Deus. importante da gente conversar aqui, né? Porque eu acho que a fonte de sofrimento relacionada à rotina tá muito por aí, né? Quando algo sai, quando algo de uma imprevisibilidade surge, né? E aí, muitas vezes, algumas mães ficam desesperadas porque saiu da rotina, né? Então, se você entender que se estabeleceu uma rotina, que ela vem funcionando na maior parte do tempo, que ela é personalizada, né? Para o seu contexto, para o seu bebê, isso vai cabendo, né? Na mente da mãe, na mente do bebê, a ponto de tolerar uma bagunça, né? Uma quebra na rotina, né? Então, E é até poder bom, falar da rigidez, né? e é até bom ter, né? Porque às vezes as Isso se pessoas, cria. as pessoas ficam com medo tanto de se quebrou ou com medo de quebrar, né? Não se permite fazer alguma coisa, sair, né? O bebê Passear. dorme 8 horas, né? Então a gente não pode de Aí jeito é outra nenhum, fonte de sofrimento. né? Sair Porque daí é o excesso, fora, né? E aí dá esse Quando medo. pode surgir a rigidez, né? Então, Sim. né? Isso organiza tanto, funcionou, né? Tá dando certo que eu tenho medo de mexer, Mas né? pode quebrar, né? Isso que a gente... Mas eu acho legal a gente também voltar um pouco, porque a gente tá falando, né? Do bebê, do caos, da mente do bebê, o jeito que fica. Só que a gente não explicou muito, né? Pra quem não é muito da área, assim. O que é isso? Por exemplo, quando um bebê nasce, né? Por que é caos? Por que é a sensação de solto, né? Porque é uma mente primitiva. Que é uma mente que tá começando no desenvolvimento. Então, essa mente é também muito corporal, muito das experiências externas. Intensas. Então, a fome é sentida como uma dor intensa, um desconforto muito grande, né? Não tem nome ainda, não tem a repetição, que aquela dor vai acalmar com o leitinho, né? Então, isso é importante a gente dizer. E é justamente que essa rotina que vai organizando que é indicado, né? Por que também se indica uma rotina? Porque nessa segurança, nesse contorno que o bebê vai conseguindo desenvolver psiquicamente, né? Então, acho que voltar para fazer esse parênteses. Isso, né? E aproveitando essa questão, né? Que quanto menorzinho é o bebê, mais suscetível ele é, sim, a mudanças na rotina, né? Sim. Então, ele pode espernear mais, sofrer mais, demonstrar alguma dificuldade de adaptação ali no comecinho. Comecinho é uma coisa, por volta dos 6 meses já é outra, com 1 aninho ele já tem outra condição, com 2, com 3, aí já vai tendo uma outra relação com as alterações de rotina, de horário, né? E isso é importante, Nai, porque, meninas, porque
a questão do linear, que a gente espera que é como se fosse Progressivo. um progressivo, né? Como se o desenvolvimento ele seguisse uma escada, né? E cada degrau ele está desenvolvendo. Tá Cada degrau avançando. conquistado é conquistado e não regride. Não regride mais. E aí dizer que quando há essas transformações, essas mudanças, essas expansões, é esperado que todos, inclusive principalmente a criança, ela regrida. Então essa desordem, essa sensação meio caótica que todos nós, inclusive, vivemos com cada transformação da nossa vida, Cada mudança, é que a gente né? faça um passo, né, para trás de alguma forma na ordem da desordem, né? Que a gente viva de alguma forma essa sensação caótica de novo. E aí altera sono, altera apetite, tem a manifestação da própria criança que tenta quebrar mesmo, né, a rotina e a regra como uma comunicação, como um pedido de socorro, né? Então não é um desenvolvimento linear. E aí me faz pensar, mais uma vez, né, nos manuais. Por isso que fica perigoso, né? Porque se a gente pega algo, lê e coloca, a gente deixa de olhar para essa criança, né? Então, cada fase que ela está passando, mas por que está chorando tanto? Mas por que não está dormindo? Dormiu até ontem. Hoje não está dormindo, o que aconteceu? O que eu fiz? O que mudou? Está tudo igual aqui dentro de casa, né? Será que tá tudo igual? Né? Será, porque é tão sutil, às vezes, né? Também as mudanças. Mas eu acho que isso, assim, né, o quanto é importante explicar, né, essa questão da relação da mãe com a criança, né, da família com a criança. Porque se a gente, de fato, for seguir, né, instruções ou manuais, a gente se afasta dessa criança. Robotiza. E aí a gente não consegue entender as necessidades, né, dessa criança, ou o que está acontecendo, ou se está passando por alguma situação difícil, né? Então, você foi falando das fases e eu me lembrei disso, assim, se a gente não se atenta às crianças, né, aos filhos, vai ficando tudo fora também. A comunicação, né, que eles estão nos mostrando, né? Porque isso que você está falando e a Ká falando também, até a gente, né? Eu lembrei muito de você falando da gente. Se a gente vai passar por alguma mudança, uma mudança de trabalho, uma mudança de cidade, uma mudança, né? Uma mudança na rotina, vai começar a academia. Você tem que fazer um ajuste, né? Não, e a gente fica, por exemplo, uma mudança que é grande, assim, que mexe com a gente fica ansioso, a gente não dorme direito, a gente fica, né? Então, imagina uma criança que vai estar descobrindo tudo novo, né? Cada fase é uma nova. Isso vai alterar a rotina, né? E que a gente precisa estar ligado nisso, igual a Poxa está falando. Né? E aos poucos, né, poder aproveitar o que a vida vai propondo também, né? Então, passeios, festinhas, idas ao parque, né? Às vezes até mesmo a ida ao pediatra, né? A consulta ficou marcada no horário que é da soneca, né? Então, que confusão que eu faço? Né? Que eu faço? Exatamente, porque ela tá dormindo, né? O sono é muito importante. Então, penso que, né, envolve muitas dessas questões e é muito importante a gente conversando muito nessa coisa de poder analisar o contexto, a época, a fase que o bebê tá, que a mãe tá, né? Porque muitas vezes a gente se agarra à rotina também como uma necessidade nossa, né? Sim. Porque daí se a gente conseguiu, né, fazer o ritual do sono principalmente, né? E o bebê, a filha, dormiu. Aí a gente sente que vai ter um tempinho pra gente, né? Então quantas vezes, quantos dias a gente não fica também angustiada porque a gente queria ter aquele tempinho pra gente, né? Eu lembro bastante, assim, às vezes de eu ficar angustiada se o sono atrasava, se a soneca não acontecia. Demorava pra dormir, porque parecia que era um tempo da minha cabeça livre pra mim, né? Então, e era mesmo, né? Então, isso vai gerando irritação, cansaço, estresse, né? Forçar, né? Daí, às vezes, eu lembro da época
em que há a transição das sonecas para não ter sonecas, né? Porque começa a tirar a soneca da manhã, a criança já se debate lá na cama, não quer mais dormir, você fala, mas é hora de soneca, né? Será que não é importante? Vai pular essa soneca, como que vai ser à noite? Aí à tarde já não começa mais a querer dormir. Gente, acabou? Não dorme mais de dia? Acabou? Como que é à noite agora? Ou tá muito cansado no final de tarde, você pega a criança, vai levar de carro. O carro embalou, dormiu. Ai, meu Deus, agora à noite não dorme. Como que vai ser minha noite? Então, essas quebras, elas angustiam. E dá raiva, né? Dá raiva, assim, de falar, o que está acontecendo, né? Por que está fazendo isso? Ou, dá raiva né? porque tava tudo certinho, né? Assim, certinho, assim. Tava no lugar, sabe? Tava organizado. Então, quando dá uma desordem, dava para contar. A previsibilidade, né? Não é só para Isso, criança, é pra gente. Exatamente. Até o horário dá para eu tomar um café. Isso. Quente. Dá para escovar o dente. Dá para tomar banho demorado. Dá para secar cabelo. Demorado, eu não sei. Demorado. Gente, demorado para mim é 15 minutos. Talvez é isso, a previsibilidade também é pra gente. E desorganiza a gente, angustia, a gente fica irritada, a gente tá contando com aquilo, né? É isso mesmo. Agora, uma outra faceta, assim, que eu acho interessante e importante a gente trazer é quando não funciona. É quando a família, de alguma forma, vai fazendo tentativas e a criança não responde, a criança não entra, né? Porque uma coisa é você conseguir ir vendo que a coisa vai funcionando, um dia dá certo, outro não, mas a maioria dos dias se segue. Aí você pega e fala, colocou para dormir, acalmou. Mas tem situações e tem algumas crianças que também demandam um pouco mais, são mais exigentes. Sim. Tem um quadro, né, mais doentinha, ou que tem alguma dor, alguma cólica, que vai tendo uma dificuldade maior de entrar, né, nessa rotina e ter uma frequência maior, ter essa ideia de, agora eu tenho uma previsibilidade de que horas eu faço tudo. E isso não necessariamente é culpa da família, né? É também de um arranjo que precisa de um pouco mais de repetição, que precisa de um pouco mais de ajustes, que precisa de um pouco paciência, mais e de suporte ao redor. E de presença, né? Ou de investigação, né? De investigação. Se tem alguma dor, alguma alergia, alguma coisa que possa estar acontecendo com essa criança. Ou até mesmo na terapia, né? Até ver essa família também, se está acontecendo se alguma tem uma coisa. comunicação intrafamiliar, no arranjo dos vínculos. Ou mesmo uma constituição do bebê, né? Porque bebê. Tem a carga constituinte dele, né? Então tem bebê da qual que ele vem, né? demanda mais, né? Vai precisar mais de colo, vai precisar de mais presença, né? Um jeito de explicar isso é mais ou menos que o bebê ele nasce com um pouquinho de maisinhos e menusinhos. O bebê que nasce com um pouquinho de maisinhos é um bebê que ele acalma mais rápido, que ele aguenta um pouquinho mais a frustração, ele aguenta esperar um pouco mais, por exemplo, uma mamada. Agora tem o bebê que ele já nasce, constitucionalmente falando, com um pouquinho de menuzinhos. Que ele é mais sensível ao ambiente, que ele é mais... tem menos tolerância à espera. É aquele bebê que vai dar um gritinho, não vai esperar muito, entende? Vai dar uma gritadinha, e se não gritar ele vai espernear, aí você tem que acalmar para dar... Então esses bebês, geralmente... né, conforme vai crescendo, ele vai conseguindo ter uma continência maior, vai regulando mais. Mas geralmente são bebês que exigem um pouquinho mais da família, né? E não necessariamente que é uma desordem familiar. Por isso que a comparação, né, muitas vezes é muito ruim. É cruel. Entre mães ou entre bebês, né? E os manuais, porque o manual ele é feito de uma forma muito genérica, né? Muito ampla. Então, ele não dá conta das particularidades, né? Da subjetividade. Da subjetividade, muito menos, né? Então, fica muito difícil, né? Às vezes, porque assim, a gente entende que a mãe quer se encontrar, quer achar a resposta, mas muitas vezes não vai estar ali na comparação com a outra mãe, com a amiga, com o bebê, com o sobrinho,
né? Ou com os manuais nesse sentido, né? De se fizer tal coisa, vai dar tal resultado, né? Porque são N fatores, depende muito, né? De como está o bebê, a mãe, a família, o contexto, né? Muita coisa que está em jogo, né? É muita Sim. coisa. Mas aproveitando, né, que a Ká começou a falar do mais positivo e negativo, né? E o nosso De nome uma forma muito do nosso simples, assim. o nome do nosso episódio é a rotina como continente Mental. mental. Então explica pra gente, você que Ai, estuda meu bio, Posso tentar. o que seria um continente mental, né? É um termo, um conceito que a gente usa dentro da psicologia, que seria mais ou menos aquilo que dá um contorno, aquilo que dá uma borda para que algo caiba, para que algo seja segurado e para que uma experiência seja vivida, seja sentida. Um exemplo, uma metáfora que eu posso usar é, por exemplo, uma água. Uma água sem um copo, sem uma caneca, ela não tem um lugar para ser contida. Então, uma água sem um copo, uma garrafa, ela esparrama, ela se espalha. Então, ela fica sem uma função. Que é a mente do bebê quando Que nasce, seria a mente né? do bebê caótico, se esparramando, a mente da mãe que regride junto, caótico, se esparramando. Né? Falta uma pele psíquica, né? Que Sim. contenha esse conteúdo, que contenha a experiência. Aí o copo, quando há a possibilidade da água receber esse continente, a gente tem como dar uma função para ela. Então, a água eu posso fazer um café, um chá, eu posso matar a minha sede, eu posso oferecer para alguém matar a sede de alguém. Então, quando a gente consegue dar um contorno para a coisa que está sendo vivida, experimentada, a gente consegue sentir a experiência e dar uma função para ela. Né? Se não tem isso, ela esparrama. E assim fica mais difícil, fica angustiante, fica desorganizador, produz sofrimento, adoece, né? É igual o bebê tem um útero materno. O útero é o que contém ele lá dentro, para ele poder se desenvolver. Saiu, é perna, braço para tudo quanto é lado. A sensação Né? É uma de cena de soltura, queda, né? é uma cena de morte, é uma cena ameaça de aniquilamento, é o terror sem nome, né? Então o bebê experimenta muito dessas angústias, né? Que são outras terminologias que a gente se utiliza também na psicanálise, né? Então olha que interessante isso tudo que a Karina estava explicando pra gente, né? Do que é o continente, do que é o continente mental e como isso vai funcionando muito como um modelo para o desenvolvimento do bebê por meio da rotina também, né? Então, no início, a mãe mesmo, naquele caos de porpério todo, né? Vai, de uma certa forma, emprestar a própria capacidade de continência para o bebê ter a chance de ir se organizando, né? Então, é via repetição, é via amor, é via continência no sentido da mãe aguentar também esse caos dela, do bebê, de acolher aqui, né? E junto com a rotina isso vai se transformando, vai dando a chance de se transformar em algo contornado dentro da mente do bebê, né? E que cabe desenvolvimento. Que cabe existir, né? Cabe existir. Agora, se a gente for pensar, né, no continente, como a mãe ou quem está cuidando do bebê, né, a importância de cuidar da mente dessa mãe também, né, gente? Sim, sim. Porque a gente pensa nisso, a rotina é um dos elementos que faz a continência, né? Que ajuda no processo de ter uma pele psíquica que ajuda a conter a mãe, ajuda a conter principalmente o bebê, a gente faz empréstimo, né? Então a pele psíquica é o nosso corpo, é o nosso colo, né? Porque ele em si, ele é pele fina. É o charutinho. É o charutinho, né? É o charutinho também. Né? Então a gente usou a rotina como um dos elementos que podem contribuir, né, para que a gente tenha essa sensação de algo tá sendo contido, tá sendo amparado, uma rede, né?
Então, realmente, os outros elementos é que vai ajudando que essa mente possa se tornar uma mente que contém a angústia, o desespero. E uma coisa também importante, que essa mente não vai conter o tempo inteiro. Essa Nossa, mente bem também lembrado. se desfaz. É. Então, a gente contém hoje, mas amanhã pode ser que uma coisa veio, pegou um fio ali de dentro, né, nosso, que desorganizou, né, que rompe também. Só que o que nos dá esperança, que a gente volta também. É. Né? A mente também tem a capacidade de voltar. De desorganizar e E se reorganizar. reorganizar, né? principalmente se tem um amparo. apoio, um amparo, uma escuta, né? E aí, novamente, é o nosso sonho, né? Nosso sonho do nosso projeto é poder acolher realmente mães de alguma forma e que nós também sejamos um lugar, um espaço que outras mães possam continente. Um continente, é verdade. Um copo, Poder cuidar uma de grande quem bacia. cuida, né? Uma grande bacia. Muito grande. Pessoas, assim, a Mas- gente espera que possamos ser um espaço, um lugar, assim, Sim. né, para poder transformar essas experiências tão difíceis, que a gente se identifica tanto. Sim. Né? E é muito necessário, né? Porque às vezes tem mães e famílias que não têm um espaço de análise, por exemplo, né? Então, aí entra também o nosso projeto, Nosso projeto, é isso. que é para a gente poder ajudar a ir olhando para o que vai sentindo, para o que está passando, para, né, o que desorganiza, o que não desorganiza, o que é dentro, né, do esperado, né, o que está chamando atenção, né, poder O que cuidar. é fonte de raiva, né? A Ká mencionou ali brevemente também, né? Então, assim, a gente também, né, gostaria muito de poder ser um lugar para ouvir as bravezas, né? Não só as angústias, mas as bravezas, porque mãe fica brava, mãe fica irritada, mãe fica com raiva. Fica com raiva. E fica com raiva do filho, né? Mãe Então, questiona. e assim, isso ainda é algo que é muito difícil, né, de ser conversado, porque é quase que inadmissível uma mãe sentir, ainda mais sentir e falar que sentiu. Principalmente com as redes sociais e com tudo que a gente vai vendo, né? Tem sempre um modelo, sempre o vizinho é o mais bonito, né? O verde é mais bonito. Ou os cursos, né? Não seja a mãe brava, né? Não seja a mãe que grita, né? Porque depois que eu fiz tal curso, eu nunca mais gritei com meu filho. Não grite com o seu filho, respire até 10. Para onde vai o grito? E para onde vai a raiva, né? Algum canto vai o grito. Aí, né? Ou vai para dentro, se machuca, ou vai para fora em alguns outros lugares, né? Então, ou vem aquela culpa, né, por ter sentido, né, esse sentimento e ficar essa coisa, né, parcialmente velada, que não se pode falar sobre, né? Então, é uma relação humana, né, como outra qualquer. Então, toda relação humana, ela está sujeita a experimentar vários vértices, né? Amor e ódio são os principais, né? Uma relação bem estabelecida, né? Sólida, ela suporta a braveza, a raiva, o ódio, os ataques, né? Então isso é muito próprio da relação mãe-bebê, né? Porque o bebê também fica bravo. Isso que eu ia falar, não é só a mãe, né? A criança também ataca, a criança também fica muito brava, né? E o quanto é importante. Questiona quando vai ficando maiorzinho. Tem a fala, né? E aí começa a questionar literalmente, né? Literalmente. Isso é uma outra coisa legal, que a rotina ela também ajuda a criança a transgredir. Essa é uma outra faceta também. Quando ela já tem internalizada que vai acontecer, ela começa a falar, mas eu não quero dormir agora. É hora de dormir por quê? Assim, mas é final de semana. Ou, por exemplo, tem algum ritual assim na hora na hora de dormir, à noite. Se você pula um ritual, mas você não está esquecendo de nada, né? É porque isso me fez pensar, né? Então no início a rotina, ela tem uma função, né, como a gente falou, de ir organizando e de permitir o existir do bebê.
E aí chega um momento que ele existe, Ele né? E aí ele existe, tem a de fato. chance de fazer De valer reagir, a existência né? dele. Ou né? querer de outro jeito, Existe como né? sujeito, e um Isso. sujeito que questiona, um sujeito que se Isso. comunica, um sujeito que fala, mas pra quê? Ele quer entender, mas pra quê que precisa dormir essa hora? Por que que tem que comer Ele agora? pode não gostar, né? Pode não gostar. Ele tem o direito de não ou gostar. ou de nomear o que sente. Por Sim. exemplo, é hora do almoço. Tá, é hora do almoço. Mas aí fala, eu não tô com fome. Não quero comer agora. Falei, gente, mas a gente não ensina mesmo que tem que comer a hora que tá com fome, porque tem que aprender, come por saciedade, por prazer ou por necessidade. Né? Não é isso que tem que ensinar para se alimentar bem? Aí agora é a hora da comida, é a hora do almoço. Tá, então não vai comer nada, já que, né? Então é difícil também, são uns questionamentos que te faz pensar, Sim. né? Aí você fala, tá, vamos refazer o caminho, então não vou obrigar a comer. Ou coma o prato todo. Mas por quê? Não tá com fome, né? Tá saciado. Então são coisas que Então vai é a ajudando. flexibilidade, né? Eu a gente acho poder que a pensar. flexibilidade, isso me fez pensar o quanto as mães podem pensar e não ter resposta para tudo, Não tem. né? Porque às vezes você está acostumada lá de um jeitinho, por exemplo, né? Você está Ou falando aí, aprendeu assim. aí de repente surge uma coisa que você fala, gente, agora? O que eu faço com isso? As mães podem não saber. Aham. Elas podem parar e falar, nossa, gente, agora, o que eu vou fazer? Nós precisamos de um tempo, porque isso aqui eu não sei. Deixa sem comer agora, depois eu vejo. Deixa eu, né? Então, Hoje eu deixo, amanhã daí eu isso, vejo. como é que isso vai, Caminhando. Porque as mães também fazem uma ideia de que elas precisam saber tudo. O que é melhor, Ter né? resposta para tudo, né? E não é aí que eles têm a chance de procurar em outro lugar? Sim. Quando a gente não sabe tudo. Sim. Aí vai e pergunta pra professora, mas pro, eu perguntei pra minha mãe não sabe. Né? Tem a chance. Primeiro eles falam, como que você não sabe? Tem que Você furar alguma eu não coisa, tem que furar uma coisa. né? Então aí eles também se deparam com a mãe que não sabe. Que não mãe sabe, né? furar a bolha não é císica, não tem Exatamente. A nossa ia dele. A nossa exatamente. é bem isso, né? E além, ou isso você falou, né, de procurar em outro lugar, mas também de transgredir em outro lugar, né? Ah, em casa a regra é tal. Ah, mas eu fui na vovó e eu fiz tal coisa. Por quê, né? E tá bom, lá pode, aqui, né, tem essa regra, e é engraçado que quando são pequenininhos, eles vêm contar o que fizeram, né? Ainda mais. Mas conta porque sabe que é diferente, porque sabe que o que é que acontece em casa. E que pode, né, assim, olha, eu não fiz desse jeito, tá, mãe? Então Tá tá bom? bom, tá bom. Aí vem a isso eles- próxima fase, né? Com isso eles ajudam a gente também nessa flexibilização, né? Então, quando é um pequenininho, né? Então fica muito mais a sensação, né, de ficar a cargo da mãe, do pai, dos cuidadores, né? Então, nossa, dormiu a caminho de casa, não tomou banho, e agora, né? Então, algumas mães vão lidar com isso com mais... Passa um lencinho umedecido no pé. né? E pronto. E pronto. Dormiu. Outros não, tem que acordar, tem que dar banho, tem que escovar o dente, né? E aí aquele chororô, então assim... Ou dá o banho e funciona. Também. Então, tá vendo como Não é tem relativo, como, né? Porque cada E família... daí relaxa, dependendo da criança, não desperta, o banho quente, né? Não sei. Então, vai Sim, dependendo muito vai depender. do que se Eu tolera. que não sou doida de mexer na minha filha se ela dormir. É lencinho umedecido mesmo. Eu também. Eu também sou desse tipo. Eu acho que eu prefiro trocar o lençol. Eu coloco uma meia pra dormir. Ai, não suja o lençol. Mas olha que, né, a gente tá rindo aqui, mas isso é muito importante, É né? muito. Que gostoso poder dividir. Então, né? Eu tolero que meu filho durma sem tomar banho, que minha filha durma sem tomar banho, né? E às vezes alguém escuta isso, é assim, nossa, eu posso. Né? Isso. A gente tá falando do banho, mas tem infinitos Almoço, exemplos, né? Isso. Banho, almoço, mas tem infinitos exemplos que quando a gente escuta o outro fazendo diferente ou falando do que sentiu, a gente também se autoriza a, né? E eu acho que essa é a importância do nosso projeto, poder ventilar isso, né?
É que rotina a gente pensa em necessidades básicas iniciais, né? é. Então a gente fala de Iniciais, sono, mamada, que é banho. comida, alimentação. Então quando a gente pensa na rotina inicial, aí a gente fala, tá, são questões ligadas à sobrevivência, necessidades básicas. Depois vai ficando mais complexo, né? Daí depois vão entrando outras necessidades, outras questões que daí você vai começando a ficar entre a escola, né? Entra a rotina escolar, daí hora para fazer atividade, hora para ir para dormir porque tem a hora de acordar. Aí vai ficando um pouco mais complexo, aí é mais individualizado ainda, né? Ainda, né? Então, eu Sim, fiquei ainda. pensando nisso, né? Que hoje tem muitos cursos e muitos manuais sobre as necessidades básicas, principalmente ali no início, né? E se a família fica muito submersa nisso, muito dentro disso, chega um momento do desenvolvimento da criança que já não tem mais tanto curso, né? Então, se a família não conseguiu desenvolver uma relação, né, com a criança, com o filho e com ela mesma, Entre si, né, e com ela mesma, de criar, de entender, de flexibilizar, ou de se entender mais rígida mesmo, de pensar, pode né? ser que daí surjam outros sofrimentos a posteriori, né? Do tipo, Sim. e agora? O que eu faço? Que livro que eu compro? Onde que está escrito? Como que cuida de uma criança mais velha, né? Então é complicado também, né? Porque igual a gente foi falando, as crianças vão falando, vão sendo sujeitos, vão mostrando como são, né? E aí não tem manual. E que a Né? vida pode acontecer atravessamentos. Pode acontecer uma tragédia na família que muda, a família muda de cidade, né? Se afasta de quem dava suporte, sai uma pessoa que você confiava para deixar seu filho, aí você tem que se reorganizar, falar, e agora? Para onde eu vou? Com quem vou? Né? Então, a rotina também ela é atravessada pelas situações cotidianas do porvir da vida, né? Sim. Que pode mudar muita coisa. Um casal que trabalhava em tal momento, em tal horário, aí muda, um sai do emprego, vai para outro. Né? Então, a gente também tem que ter essa flexibilidade para ir adaptando conforme as coisas vão acontecendo na vida, né? Sim. Agora, eu acho importante também a gente poder conversar um pouco, né? De quando não existe rotina. Isso é uma coisa. Né? De como essas delicada, crianças vão importante. ficando, como a família vai ficando, né? O que vai acontecendo de uma criança assim, não ter um chão, né? Fica à deriva. Fica à A deriva, deriva. né? Então, o que isso pode trazer, né, como consequência para essa psique, né, da criança e da família também, né? Porque daí é uma família muito, né, assim, Tudo muito muito solto, né? Tudo muito, vamos vivendo e vamos ver o que dá, né? E essa criança às vezes vai ficando apavorada, né? Porque não tem um eixo, né? Não tem um... ele é organizador. Sim. Não tem um continente. Não tem um continente. Né? Então a criança fica submetida aos próprios impulsos dela. Né? Exato. Então isso é muito difícil, porque daí ela perde a chance, né, de desenvolver essa capacidade de continência, de suportar, de aguentar a espera, né? Então a tendência, né, é que fique uma criança mais difícil, né? Porque ela fica à mercê dos instintos, né, das pulsões, né, sem se compreender bem e querendo sempre ser atendida imediatamente, né, a todo custo, né, sem um referencial, porque precisa de uma identificação, alguém que ela se identifique como o adulto que cuida. Então precisa ter uma diferenciação entre necessidades do adulto e necessidades da criança. Sim. Né? Então o adulto pode não ter sono, mas a criança tem. O adulto pode não dormir durante o dia, mas a criança precisa dormir durante o dia até certa idade. Né? O adulto pode não sentir fome, mas a criança sente. Então não dá para também fazer uma rotina somente baseada naquilo que, como eu funciono. Isso acontece bastante, Bastante. né? A gente ouve bastante, né? De se empurrar pra criança. Às vezes eu até escuto assim, vai ter que entrar no meu ritmo. Isso. Vai ter que entrar no nosso ritmo. Eu não sou dessa mãe, desse pai que vão entrar no ritmo da criança, não.
né? O quanto isso fica perigoso, né? Porque é isso que a gente está conversando, né? Assim, a criança tem o jeito dela próprio de se organizar e precisar de um adulto para que ela consiga isso. Senão, ela vai ficando confuso, né? E a Porque longo pode ser uma prazo, confusão. e a longo prazo isso é grave, É grave. né? Sim. Então, assim, entender isso, algumas famílias poderem entender isso, assim, que a criança, ela precisa desse referencial, desse contorno, e ela precisa que as necessidades dela sejam atendidas, né? A gente fala muito da majestade do bebê, né? Porque o bebê chega e a casa, né, gira em torno dele. E isso precisa acontecer por um certo tempo, né? Isso precisa acontecer. Ela precisa ser atendida, nas né? necessidades dela, que para a mente poder se desenvolver, uma mente que está em desenvolvimento. E Ela precisa se humanizar, né? Ela precisa se depois humanizar. conseguir suportar o corte. As quebras, né? Né? Aí consegue suportar quebras, consegue suportar frustrações. Não dá para um bebê que acabou de nascer, deixa chorar até porque o mamá agora não vem, né? Que não é hora de mamar. Ou até dormir. Então, não dá, porque um bebê que acabou de nascer, o choro de uma fome, o choro de um incômodo é aterrorizante para ele. Então, uma criança maior consegue esperar mais para comer, né? Então, essa diferenciação, ela é importante. Então, primeiro, inicialmente, precisa sim ser atendidas todas as necessidades, né? Ter essa previsibilidade, porque isso vai gerando condições para ir passando pelo desenvolvimento, né? Então, essa coisa solta que a gente está falando, de não ter rotina, né? Eu lembro de uma família, uma vez que eu tive contato, que eles não tinham rotina para nada, assim, era acordava um, acordava outro, um comia, cada dia comia uma coisa em algum lugar. Então, essa criança, né, pequena ainda, quando eu tive contato, nossa, estava muito pedindo socorro, né? Estava muito desorganizada, muito provavelmente. desorganizada. Né? E isso a longo prazo é grave, né? Desorganiza o ser humano, né? Ou o psiquismo, a pessoa pode ficar sem tolerâncias, né? Não tolera frustração nenhuma. Não vai tolerando nada, quase, né? E vai ficando com uma dificuldade de retenção, né? Porque a ideia do continente também é essa, né? De conter, né? Então, quando a gente não dá a borda, é quase como se a gente pudesse pensar numa metáfora também do copo furado, né? Então, talvez até conseguiu se estabelecer alguma borda, mas não tem base o suficiente, né? Então, a vida introduz coisas, né? Dá a chance de se colocar coisas ali dentro desse continente, mas escapa. Né? Ou côncavo e o convexo, né? Tudo que chega vaza, tudo que chega espirra, né? E um exemplo, férias. Amamos férias. Eu tava pensando nisso agora. Só que férias, não é? Férias é boa porque acaba. Eu sempre brinco, férias é bom porque acaba, porque tem para onde voltar. Você tem um trabalho para voltar, se não tiver, é desemprego, né? Então, o trabalho vem como uma rotina, você tem hora para acordar, hora para, né, para terminar o dia. Escola. Aí as mães falam, eu preciso da escola, precisa mesmo, porque não só porque a criança, né, tá em um outro lugar, mas porque também entra numa rotina, porque rotina de escola também não é fácil. Rotina de escola tem material para comprar, tem reuniões escolares, tem hora para tudo, né? Então é como férias. Férias, ela deixa a gente desorganizada, a gente se perde, que dia da semana que é, que horário que acordou direito, se tá viajando, vamos comer qualquer coisa, que delícia. É um período que pode, é um período, né? Tá um tudo período, bem. Mas que delícia voltar para minha cama. Que delícia tomar banho no meu chuveiro. Comer meu arroz, meu feijão. Comer meu arroz, meu feijão. No horário da minha fome. Aí dá saudade. Mas para ter saudade, tem que ter a memória desse lugar que volta, né? Então, é importante. As férias, eu acho que é
um bom exemplo, assim, que senão é férias todo dia. É, É a picanha todo dia. E como A picanha desorganiza perde também, graça. né? É. Porque você falou isso, eu lembrei assim, como nas férias, às vezes tem famílias que já montam um calendário, né, de Um atividades, cronograma, né? cronograma. Por que também fazem isso, né? Porque é isso, tem uma necessidade de saber o que vai acontecer, não ficar à deriva, né? Como fala, o excesso disso é ruim, porque férias precisa de tédio, né? Ficar um pouco à deriva, ver o que vai. Criatividade, Fazer. calma, né? Vamos. Mas tem essa necessidade, né? Às vezes de querer nas férias fazer cronograma para tudo, porque não pode ficar sem saber, né? Mas só fica à deriva porque não tem a possibilidade de criar ou de aguentar o tédio. Então, mas é isso, né? Senão a gente não fica à deriva. Porque daí tá em si, tá vivendo o que tá aqui, tá observando. Tá, Aguenta, né? Passar por aguenta o essas... silêncio. Mas Aguenta é os vazios, justamente isso, né? assim, o quanto Aguenta que estar tem gente sozinho. que Que fica com aguenta. medo Tem disso, gente que não né? aguenta. Tem gente Daí que não- não aguenta, né? De ficar... Mesmo sabendo que as férias é por um É, intervalo de aham. tempo, né? É tem verdade. começo, meio e fim. Então né? tem pessoas que acabam não aguentando, né? E acabam fazendo um cronograma, que é um excesso, né? Então, olha, a rotina até nas férias, olha que difícil. Né? Mas a gente está pegando esses exemplos para poder pensar como, né? Às vezes o funcionamento vai revelando algumas questões que a gente pode pensar, olha, por que será que eu estou angustiado com as férias, né? Por que eu não posso ficar livre? Para eu pensar, para eu criar, para eu desejar Pra eu algo, sentir. para eu sentir, né? Nossa, nós também fazemos isso, né? Não é? Tô pensando aqui, terminar atendimento e levar livro para férias para ler, né? Aí leva, fala, nossa, eu quero ler um monte de livro. Aí Não, faz já é uma... automático. Ai, nossa, é férias. O que eu vou fazer? Já começa a querer, pra onde vamos? né, Como- desenhar. O que Encher nós as vamos coisas, fazer, encher a né? agenda, né? Gente, mas então acho que, né, tá dando para perceber que o tema é complexo É mesmo, complexo, eu é acho que polêmico mesmo, né? tem um leque, né? Tem várias Deixa eu ver. várias faces mesmo, né? Assim, de ter, da rotina ter a sua importância, né? Ela sim tem uma função organizadora, mas ela também pode ir para um extremo, né? E engessar a família e se relacionar com ela de uma forma muito rígida e isso também ser fonte de sofrimento, né? Então, é bem aquela coisa que psicólogo sempre fala, né? De relativizar e do depende, né? Depende de como você está vivendo a coisa, né? Então, é possível você ter uma relação com a rotina de uma forma saudável, né? Desde que você consiga criar, né, essa rotina, né, as sequências de afazeres, com tolerância, com resiliência, com flexibilidade, sabendo que muito provavelmente não vai ser igual todos os dias, né, e não vai ser porque a criança se desenvolve, né, então ela mesma vai solicitar outras questões. Então, ir tendo essa condição de flexibilidade também vai dando a chance de se acompanhar a próxima fase, né? Que é sempre mais difícil, né? E que a gente não vai saber, né? A gente vai aprender. Aprender lá, quando Aprender. chegar nessa fase. Aprender vivendo. Vivendo, com a É. experiência. Só assim. Aprendendo com a experiência. A gente isso sabia. mesmo. Gente, não, olha. Nós estamos. Então, acho que É isso? é isso, né? Acho que Conversamos, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso 5º episódio, então Pode conversando ler. sobre as Não, nuances da rotina. O Tira vai encerrar Eu vou pra gente. encerrar lendo um trechinho, tá? Preciso de óculos, tá, gente? Não tem como. Me perdi, espera aí. Finalizando aqui, né? Isso. A rotina é importante, mas o excesso de rigidez, a tentativa de seguir um manual, pode nos afastar da escuta do próprio filho e também de nós mesmas. Rotina não é seguir regras, é construir um ritmo possível para aquela família, naquele momento, com aquela mãe, aquele pai, aquela criança. É um encontro singular.
É isso, gente. Eu acho que a gente conseguiu, assim, né, passar a importância que tem a rotina, né? Que é estruturante, que é né, estruturante pra e que ela possa ser uma aliada, né? E não uma rival, né? Assim, de peso, de pressão, de estresse. E pensar que sempre é uma construção, né? Não vem nada pronto, a gente não sabe nada, é mesmo uma experiência, né? Então, esperamos que vocês tenham gostado, mães, pais, famílias, né? E é isso. Então, E também esperamos que todos os temas que nós estamos trazendo aqui está sendo pensado com muito cuidado, com muito carinho, para que possamos todos nós ter um pouco mais de leveza na nossa forma de maternar, que já é um processo difícil, laboroso, mas que possamos ajudar de alguma forma, que cada um possa construir o seu caminho um pouco mais de leveza também. Que a gente possa ajudar a pensar, né? Isso. Desejamos a todas as mães encontros singulares com seus filhos. Então, Então, até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.